nossa palavra devocional de hoje, nós vamos ler um texto bíblico e falar um pouco sobre o que acontece com aqueles que dormem no Senhor. E convido você para acompanhar essa leitura bíblica, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Palavra de Deus, carta de Paulo aos Tessalonicenses, são 2 cartas que ele escreveu, e nesta primeira, Paulo traz algumas respostas para a igreja que morava em Tessalônica, para a igreja do Senhor que estava naquela cidade. E é interessante porque esta carta, na verdade as 2 cartas de Paulo aos Tessalonicenses, nestas cartas ele aborda a segunda vinda de Jesus. A primeira vinda, como sabemos, quando Jesus veio e aqui tabernaculou com os homens, aqui ele morou, residiu e passou aqui 33 anos pelo menos de vida, convivendo com as pessoas, sentindo o que elas sentiam. Mas nós temos a segunda vinda. E esta segunda vinda era e é a principal esperança da igreja. E a igreja primitiva, a igreja primeira, nos tempos do apóstolo Paulo, ela tinha essa esperança na segunda vinda, assim como nós temos hoje. Inclusive o próprio Paulo aguardava com ansiedade e contava que poderia ser parte daqueles que seriam arrebatados. Mas é interessante porque neste capítulo 4, Paulo trata de uma preocupação daquela igreja. Eles tinham pelo menos 2 preocupações dentro desse contexto. Uma preocupação era em relação àqueles que morriam antes do arrebatamento. A outra preocupação, que Paulo vai tratar no capítulo 5 da mesma carta, era em relação àqueles que estivessem vivos por ocasião do arrebatamento. Então havia incertezas, insegurança e até desesperança para alguns em relação aos que já haviam morrido antes do arrebatamento, e temor em relação a quando o arrebatamento ocorresse para aqueles que estivessem vivos. E aqui, nesta parte do capítulo 4, já no final do capítulo 4, Paulo vai esclarecer para aquela igreja, e que ficou registrado para todos nós, que não havia motivo para se desesperarem em relação aos que haviam falecido antes do arrebatamento. E é muito curioso porque nessa nossa tradução, né, revista corrigida, na maioria das traduções, das versões em português, você vai ver a menção da palavra ignorância. Não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Você vai ver várias versões que vão trazer essa palavra. E para a gente, o nosso português ele tem, às vezes, vários sentidos para uma palavra, e pelo menos no nosso regionalismo aqui, quando se fala ignorante, a gente tem aquela impressão de alguém que é sem paciência, alguém que é tosco e assim por diante. E aí não é incomum alguém, às vezes até mesmo diante de um velório, dizer que não há por que chorar. Não pode chorar, que se chorar está sendo ignorante. Mas não é essa a intenção do texto, quando nós vamos ver a mensagem que Paulo quer transmitir. Paulo está trazendo uma mensagem de encorajamento, de consolo
É tanto que no versículo 18, ele termina assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, quando Paulo diz que não é para os irmãos serem ignorantes acerca dos que dormem, ele está dizendo que não é para eles ficarem sem conhecimento em relação àqueles que haviam morrido em Cristo. Veja bem, a igreja aqui, nesse momento, já é uma igreja composta de judeus e gentios. Gentios, gregos e de diversas origens, que traziam tradições diversas. E a insegurança quanto ao que acontece depois da morte, ela é milenar. Os gregos tentavam entender ou explicar e não conseguiam. Os romanos também. E o que acontecia quando alguém morria? Acabava ali? Havia a crença de que houvesse algo depois da morte, mas o corpo se acabou. Como que seria depois da morte se não há mais corpo? E os mitos eram muitos. Então imaginemos os irmãos que haviam aceitado a Jesus na esperança de um arrebatamento por vir, e alguns já estavam morrendo pelo tempo, pela idade, por doenças. E aí surgiu no meio da igreja aquela preocupação: quem morreu antes do arrebatamento não está salvo. E aí você imagina então um pai, um filho, um esposo, uma esposa que havia perdido um ente querido, além de perdê-lo fisicamente, ter que conviver com a dúvida sobre a salvação daquela pessoa. E Paulo então vai e os tranquiliza. Paulo diz para eles: não fiquem ignorantes, não fiquem sem saber o que acontece, porque os que morreram em Cristo estão seguros. E ele é bem específico quando fala sobre a segunda vinda de Jesus, incluindo esses que morreram em Cristo como sendo os primeiros a se encontrar com Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Se entristecer com a perda é natural, a saudade é natural. Mas não era para ser, no caso dos cristãos, como aqueles que não têm esperança. Porque havia sim uma esperança para aqueles que morreram em Cristo. E no versículo 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Paulo parte aqui de um conhecimento que a igreja tinha quanto à ressurreição de Jesus. Se criam que Jesus morreu e ressuscitou, então era justo, era óbvio, era coerente que crescem também que aqueles que morreram em Cristo também ressuscitariam. Ele traz um detalhe. Quando ele fala que os que morreram em Cristo no dia do arrebatamento ressuscitariam primeiro e se encontrariam com o Senhor e viriam ao nosso encontro. E é interessante porque Paulo ele se inclui entre os que estavam vivos que poderiam alcançar o arrebatamento no versículo 17. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Veja que Paulo está falando que os que estão vivos não serão arrebatados antes que os que morreram em Cristo ressuscitem. É lógico, isso é em milésimo de tempo, mas os que morreram, o que ele quer deixar bem claro é que os que morreram em Cristo estão seguros em Cristo, descansam em Cristo. E ele termina essa palavra orientando os irmãos: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Portanto, quando você for consolar alguém que porventura esteja triste, esteja arrasado pela perda de um ente querido, leve uma palavra assim para essa pessoa. Deixe claro para ela que os que morreram em Cristo estão seguros, porque a salvação do Senhor é uma garantia. E esta salvação é pela graça, nunca é demais falarmos que é pela graça. Então, quando vamos às vezes em um velório,
acompanhar as pessoas que perderam um ente querido. Falo por mim. Não digo não chore. Se for para dizer alguma coisa, digo chore. É natural chorar. É natural lamentar a perda de um ente querido. Todos nós, praticamente, já perdemos pessoa ou pessoas chegadas. E a dor, ela é inconsolável. Parece que há até uma diferença entre consolo e conforto. E eu diria que o Senhor nos conforta. O Senhor conforta aqueles que choram. E o mandamento bíblico, na verdade, é alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas com um diferencial. Se choramos, se lamentamos, se sentimos a saudade, mas fazemos isso não como os que não têm esperança. Fazemos como quem tem esperança de um dia nos reencontrarmos juntamente com o Senhor. Para finalizar esta palavra, nós vamos ler esse mesmo texto numa outra tradução, na Nova Bíblia Viva, e você vai poder entender bem melhor o que esta mesma palavra nos diz. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, na Nova Bíblia Viva. E agora, irmãos, quero que vocês saibam o que sucede a um fiel quando ele morre, para que não fiquem cheios de tristeza como aqueles que não têm esperança. Visto que nós cremos que Jesus morreu e depois voltou à vida, podemos também crer que quando Jesus voltar, Deus trará de volta com ele todos os irmãos que já morreram. Posso dizer-lhes diretamente do Senhor que nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não subiremos para encontrá-lo antes daqueles que já morreram. Pois o próprio Senhor descerá do céu com um potente clamor, com o brado de arcanjo e com o toque da trombeta. E o Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados até eles nas nuvens, a fim de nos encontrarmos com o Senhor nos ares e ficarmos com ele para sempre. Portanto, confortem-se e encorajem-se mutuamente com essas palavras. Que esta palavra fique no seu coração, em especial o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus tem resposta, tem consolo, tem conforto, tem ensinamento para todos nós. Que Deus te abençoe, mediante esta palavra, em nome de Jesus.